Diz assim a palavra: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Aleluia! Quem pode glorificar o Senhor? Tome assento. Tome assento, por gentileza. Quem falou essas palavras não foi Paulo, não foi Pedro, nem João. Quem falou essas palavras foi o Nazareno, foi aquele que o evangelista André falou com toda a propriedade. Foi Jesus que falou estas palavras. Apesar do texto ser muito conhecido, eu sempre digo que a Bíblia é uma fonte inesgotável. Sempre haverá uma revelação, por mais que o texto seja conhecido. Por isso não invente muito. O pregador não precisa inventar, trazer coisas mirabolantes. Não, pregue Bíblia e já basta. Então, nesse texto conhecidíssimo, que os irmãos cariocas sabem mais que eu quero destacar, salientar a palavra libertar. Quando eu falo da palavra libertar, por sua vez, eu me lembro da palavra liberdade. Liberdade é uma das palavras mais belas que existe. Entre os muitos significados da palavra liberdade está condição de ser livre. Liberdade é condição de ser livre. Livre para pensar, livre para falar, livre de andar pela rua, livre de ir aonde quiser ir. Isto é liberdade. Quem é livre aqui nesta noite? Quem é livre? Maravilhoso é ser livre. Vivemos no país livre. Nós somos livres a princípio. Mas quando eu falo de liberdade, eu me lembro de uma outra palavra que é negativa e que ninguém gosta. É o oposto de liberdade. É a palavra escravidão. Escravidão é algo terrível. A escravidão é uma das coisas mais terríveis da história da humanidade. Quando eu falo de escravidão, eu me lembro de escravos. Sempre houve na história da humanidade escravos. Vamos ver um pouco de história. Quem gostava de história na escola? Eu gostava de história e eu era péssimo em matemática. As aulas de matemática eram um terror para mim. Toda aula de matemática era uma tortura. Até hoje eu não sei o que é fórmula de Bhaskara, hipotenusa. Evangelista André era bom em matemática, era péssimo que nem eu, era péssimo. Quem era bom em matemática aí? A minha esposa é excelente em matemática, mas eu era terrível. Para compensar, evangelista Alexandre, eu era bom em história. E estudando a história, eu percebo que sempre houve escravidão na história da humanidade. O primeiro império mundial foi o Egito. Lá no Egito havia escravos. O Egito das pirâmides, o Egito dos faraós. Os faraós construíram aquelas pirâmides usando os escravos. Milhares e milhares de escravos morreram trabalhando para os faraós para construir o império egípcio. A escravidão é terrível, mas eu sigo pela história e encontro o Império Romano. O Império Romano também era um império formado de escravo. Os historiadores dizem, escute isso, os historiadores dizem que havia mais pessoas escravas do que pessoas livres em Roma, no Império Romano. O escritor Benjamin Scott, que escreveu o best-seller Catacumbas de Roma, publicado pela CPAD, ele diz
que os romanos, eles tinham prazer de escravizar as pessoas. Benjamin Scott conta que os romanos pegavam um escravo. Pegavam quem? Um escravo. E deixavam ele nu. Acorrentavam ele. Colocavam uma corrente no pescoço do escravo e nos pés do escravo, e amarravam o escravo contra a porta da sua casa, e o escravo nu, amarrado, acorrentado, fazia o serviço de um cão de guarda. E se o escravo não guardasse bem a casa do seu senhor, ele pagava com a vida. Isto era o Império Romano. Existe um livro, um best-seller chamado Espartacus, que virou filme de Hollywood, estrelado por Kirk Douglas na década de 60, quando os gladiadores tentaram se libertar da escravidão romana. No livro Espartacus, os escravos são chamados instrumento vocale, instrumento de fala. Isto era o escravo no Império Romano. Mas eu glorifico a Deus, porque o cristianismo mudou o Império Romano e a escravidão caiu por terra. Mas a história continua. Agora nós chegamos na era cristã. Infelizmente, durante 400 anos, quantos anos? Os nossos irmãos negros foram escravizados. Eram tirados da África, seu continente de origem, e trazidos pelos portugueses, espanhóis e ingleses para os países da América, para serem escravizados. Mas eu glorifico a Deus, porque lá na Inglaterra, Deus levantou homens como Wilberforce, influenciados pela pregação de John Wesley e pelo movimento metodista, e a escravidão caiu na Inglaterra. Infelizmente, o último país do mundo aonde a escravidão foi abolida foi aqui no Brasil. Mas os nossos irmãos negros não são mais escravos, não, são livres para glorificar a Deus. Aleluia. A escravidão é algo terrível. Infelizmente, ainda no mundo há escravos que trabalham em regime de trabalho escravo. Aqui no Brasil ainda há pessoas escravizadas no trabalho escravo. Mundo afora, moças, meninas são escravizadas na prostituição. Mas eu vim aqui nessa noite dizer que a liberdade vai prevalecer contra a escravidão. Agora uma coisa precisa ser dita, escute isso. Uma coisa precisa ser salientada. Se eu falo de escravidão, eu também preciso dizer que sempre vai haver um libertador. Vai haver quem? Tá fraco. Pastor Elias Rocha falou que aqui é uma bênção aí, meu já. Então eu vou perguntar: quando eu falo de escravidão, sempre vai haver um libertador. Melhorou, vai ficar bom o negócio. Sempre vai haver um libertador. Se não vejamos na Bíblia, no segundo livro da Bíblia, Deus levantou um libertador chamado Moisés. Moisés foi um grande libertador que libertou Israel da escravidão do Egito. Mas na verdade não foi Moisés que libertou Israel, foi o Senhor que estendeu a sua mão e tirou Israel da escravidão do Egito. Mas eu continuo a história bíblica, encontro um segundo libertador chamado Sansão. Pensa num homem forte e poderoso. Sansão, cheio da presença de Deus, desceu a seara dos filisteus, colocou fogo, pegando 300 raposas, foi até Gaza, levou os portões de casa nas costas. Ninguém podia com Sansão, mas Sansão tinha um ponto fraco. Teve 4 mulheres na vida de Sansão. Quantas? Só uma foi fiel a ele. Pergunta-me quem? Pergunte. Tá fraco. Pergunta quem? A mãe dele. As outras 3 eram uma pior que a outra. A Dalila mesmo tinha umas 300 pombagiras no corpo. Sansão perdeu os olhos
vocês cresceram, que o cabelo de Sansão cresceu. Sansão orou, o Espírito se apossou de Sansão. Sansão derrubou o templo e libertou Israel. Sansão foi um libertador. Mas a história bíblica continua. Os filisteus ainda oprimiam Israel. Veio Samuel, não libertou Israel dos filisteus. Veio Saul, ficou 40 anos. Quantos anos? E não libertou Israel. Por que os filisteus eles tinham? Porque os filisteus eles tinham uma vantagem contra Israel. Porque entre 1500 a 1200 a.C. era chamada época do bronze, idade do bronze. Nesta época as armas não eram de ferro, as espadas não eram de ferro, eram de bronze. Eram do quê? Mas entre 1500 e 1200 vieram da ilha de Creta, no mar Egeu, um povo chamado filisteu. Povo quem? E os filisteus, eles tinham o domínio de fabricar armas de ferro. E as armas de ferro davam poderio, davam um ar de superioridade para os filisteus. E os filisteus, possuindo o domínio da arma de ferro, fabricando espadas de ferro, eles tinham poderio e domínio sobre os israelitas. Mas daí apareceu Davi. Apareceu quem? Davi foi perseguido por Saul. E você que conhece mais Bíblia do que eu, lá no capítulo 27 do primeiro livro de Samuel, Davi fugiu para a terra dos filisteus. E o rei Aques, o rei de Gate, deu para Davi uma cidade chamada Siclaque. E diz a Bíblia que Davi ficou 1 ano e 4 meses em Siclaque. E depois da morte de Saul, Davi saiu de Siclaque, território filisteu, e foi para Hebrom, em Judá, aonde reinou 7 anos. Espera aí, olha só a revelação de Deus. Quando Davi sai de Siclaque, Davi vem com filisteus. Davi vem com quem? Que se converteram ao Deus de Israel, ferreiros filisteus. Quem? Que tinham a habilidade de fabricar armas de ferro. A história começou a mudar. Deus pegou aquilo que o inimigo tinha, Deus pegou aquilo que o diabo tinha, e deu a mão em André, e deu na mão dos filhos de Deus. É isso que Deus vai fazer nesta última hora. Deus vai tirar da mão do diabo e vai dar para os filhos de Deus. Vai dar para os filhos de Deus. Só quem crê, dá glória a Deus gostoso. Davi foi um grande libertador. Mas nesta noite eu quero falar do maior libertador da história. Martin Luther King foi um grande libertador. Lutou pela liberdade dos negros americanos para ter os direitos que os brancos tinham. Mas Martin Luther King não é o maior libertador da história. Mahatma Gandhi foi um grande libertador. Este indiano lutou pela igualdade e liberdade dos indianos do jugo dos ingleses. Mas Mahatma Gandhi não é o maior libertador da história. Tiradentes tinha um sonho: libertar o Brasil dos portugueses. Mas Tiradentes não é o maior libertador da história. Também não é Moisés, nem Sansão, nem Davi. Eu vim nesta noite falar do maior libertador da história. Eu vim nesta noite falar de Jesus, 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 de Jesus.
todos. Que negócio é esse? Nós somos filhos de Abraão. Mas que negócio é esse aí de ser escravo? Aí Jesus disse: vocês são escravos. E a pergunta que não quer calar: do que Jesus veio nos libertar? Porque Jesus é o grande libertador. Está fraco? Jesus é o libertador, o grande libertador. Segura aí, que eu vou entregar tudo aqui nessa noite, nessa igreja Ricardo da Albuquerque. Quem quer ouvir a voz de Deus? Primeira coisa que Jesus veio nos libertar. Jesus veio nos libertar do pecado. Sim, Jesus veio nos libertar do pecado. Diz a Bíblia: e todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Apareceu Noé. Quem apareceu? Noé. Homem de Deus. Mas Noé não resistiu o vinho, encheu a cara, pecou. Apareceu Abraão. Apareceu quem? Abraão, homem de fé. Mas Abraão, quando viu o rei Faraó, quando viu Faraó, a Sara era muito bonita, para não morrer, mentiu: é minha irmã, não é minha esposa. Mentiroso. Apareceu Isaac. Isaac seguiu o caminho do pai. O rei Abimeleque apareceu e disse: quem é Rebeca? É minha irmã. Mentiu. Mentiroso. Pecou. Apareceu Jacó. O nome já diz: enganador. Pecou. Apareceu Sansão. Sansão vivia mais no bordel do que na casa de Deus. Pecou. Apareceu Moisés. Moisés matou e escondeu o corpo. Pecou. Apareceu Davi, homem segundo o coração de Deus. Adulterou e planejou homicídio. Pecou. Mas apareceu na Galileia o Nazareno. O Nazareno, ele venceu o pecado. Ele venceu o pecado. Ele venceu o pecado. Ele venceu o pecado. Jesus, o grande libertador. Segura o som aí, Jesus. Aleluia. Quem está gostando, diga amém. Quem não vai no culto hoje, perdeu. Aleluia. Estou suando aqui, a irmã está frio ainda. Jesus amado. Escute. Eu gosto também de geografia. Quem gosta de geografia aqui? O irmão falou amém. Nós aprendemos em geografia que as montanhas mais altas do mundo ficam debaixo do mar. Debaixo da onde? Do mar. O Oceano Pacífico é o mais profundo que existe no mundo. Mentira! Eu vou provar que é mentira. Não é o Pacífico, não é o Índico, não é o Ártico, não é o Atlântico. O oceano mais profundo está lá em Miqueias, livro do profeta Miqueias, capítulo 7 e versículo 19. Os pregadores pentecostais chamam de o mar do esquecimento. E lançará os nossos pecados e não me lembrarei mais. Aí eu penso no diabo. Quem? Não vamos dar muito igual para ele, não. Eu penso no diabo. O diabo, ele quer achar os pecados do evangelista irmão André. Eu vou achar o pecado do André. Aí o diabo coloca uma roupa de mergulho, oxigênio, pé de prata, roupa de mergulho. Eu vou achar os pecados do André. E mergulha, vai morrer afogado na praga. Nunca vai achar, nunca vai achar, nunca vai achar. Jesus, o grande libertador. Quem pode levantar a mão e glorificar Deus? Segura o som aí, Jesus. Glória a Deus. Pergunta para o irmão assim se ele está entendendo o que Deus está falando. Pergunta. Segunda coisa que Jesus
é o grande libertador. Escute isso. Jesus veio libertar da falsa religião. Jesus veio libertar da falsa religião. Pensa só, escuta só. Se é um cão, vai sair desse negócio aqui, né? É uma interferência. Mas eu vou pregar com o microfone ou sem microfone. Eu tenho um recado de Deus para você nessa noite, né, meu filho? Segunda coisa, porque Jesus é o grande libertador. Jesus veio libertar da religião. O quê? Religião. Eu tenho uma mensagem no canal do YouTube que pergunta assim: a qual grupo você pertence? Porque na época de Jesus tinha 5 igrejas. Quantas? 5. A igreja dos fariseus, a igreja do saduceu, a igreja do zelote, a igreja dos herodianos e a igreja dos essênios. 5 igrejas. Na igreja dos fariseus, pensa um povo que sabia de Bíblia, sabia tudo, pastor José, de Bíblia, mas não vivia. Será que tem igreja de fariseu hoje em dia? Igreja do saduceu, não cria em anjo, não cria em ressurreição, vivia como o diabo queria. Tem igreja de saduceu hoje em dia? Na igreja dos herodianos, eu sou crente, mas minha espada não é. Bobeou, eu corto a orelha e mato. Tem igreja de herodiano hoje? Está cheio. Na igreja dos herodianos, não, zelote, eu errei. A igreja dos zelotes que fazia isso. A igreja dos herodianos é diferente. Na igreja dos herodianos é aquele que gosta de Herodes. Eu só vou na igreja se eu tiver o poder do microfone. Eu só vou na igreja se eu pregar, se eu cantar. A igreja dos herodianos é assim, ó. A igreja só vai para frente se eu pegar ela para dirigir. Não, o trabalho só vai para frente porque eu tenho poder. Igreja de herodiano. Tem igreja de herodiano por aí? Está cheio. E tem a igreja dos essênios. A igreja dos essênios. Santo, 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 santo. Não pode nem tossir, é pecado. Tem igreja descendo aí? Está cheio. Mas Deus não quer que você seja fariseu, nem saduceu, nem zelote, nem herodiano, nem essênio. Deus quer que você seja cristão. Cristão, 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 cristão. Mas isso é uma mensagem para outro dia. Agora, a religiosidade é terrível. Não é verdade? A religiosidade é terrível. Vamos deixar quieto o microfone aqui, irmão. A religiosidade é terrível. Pode desligar aí. Os irmãos estão ouvindo bem aí, né? A religiosidade é terrível. Não é verdade? Aí eu me lembro de uma história. Vocês têm que se treinar aí, irmão. Eu me lembro de uma história. Escute. Escuta aí. Eu me lembro de uma história que tinha um menininho. Ele dizia: mamãe, eu quero jogar bola de gude. Não pode. Por quê? Jesus não deixa. Mamãe, eu quero jogar bola. Não pode. Por quê? Jesus não deixa. Mamãe, eu quero jogar figurinha. Não pode. Por quê? Jesus não deixa. Mamãe, eu quero andar de bicicleta. Não pode. Por quê? Jesus não deixa. Aí um dia a mamãe estava meio triste assim. Era sexta-feira santa. Aí eu disse: por que a mamãe está triste? Ah, porque hoje Jesus morreu. Quando a mamãe falou assim: yupi, agora eu vou poder brincar à vontade, morreu Jesus. Meu Deus, religião. Mas eu vim aqui nessa noite dizer que Jesus liberta da religião. Deus não quer religioso. Deus quer adorador que adora em espírito e em verdade. Jesus liberta das enfermidades. Na época que Jesus estava em seu ministério, havia muitos enfermos, mas Jesus libertava. Diz a história diz que quando Cristo estava sendo crucificado,
e o sangue vertendo pela cruz. Atrás, os historiadores dizem que atrás do Monte Calvário havia o Vale dos Leprosos. Vale do quê? Leprosos. A lepra da época era uma das doenças mais terríveis que existia. E quem ia para o Vale dos Leprosos, o filme Ben-Hur, vencedor de 11 Oscars, interpretado por Charlton Heston em 1959, retrata muito isso. O Vale dos Leprosos, as pessoas eram colocadas lá para morrer. Mas os historiadores dizem que quando Jesus morreu e o sangue tocou na terra, todos os leprosos que estavam no Vale dos Leprosos foram curados. Foram curados. Porque Jesus liberta das enfermidades. Eu estava pregando há um tempo atrás, escute isso, uma igreja na minha cidade, e eu preguei sobre milagre que Jesus faz. Milagres. Aí no final do culto, uma irmã fez assim para mim, disse: é eu? Você crê no que você pregou? Creio. Então, meu cunhado está em casa, desenganado do médico. Vocês cariocas estão entendendo bem o meu sotaque catarinense? Não? Estão entendendo, né? Vocês falam muito bonito, né? Puxa o S. A gente fala diferente. A minha esposa é mineira, né? Fala mais assim, devagarinho. Aí ela fala para mim: olha, quando você for pregar em Minas, maneira um pouco mais. Catarinense vai falar sotaque meio assim, né? Mas o sotaque mais bonito não é porque eu estou aqui, não. É dos carioca. Isso aí era para todo mundo comprar uma DVD no final do coisa. Escute isso, escute. Aí a irmã disse assim: olha, meu cunhado está desenganado dos médicos. Desenganado. Câncer no estômago. O médico mandou morrer em casa. Você crê que Jesus pode curar? Eu coloquei: Jesus amado, se eu for lá e orar para ele, eu vou morrer. Aí eu fui, cheguei lá, casa pobre. Aqui no Rio tem cupim? Tem, não tem? Mas lá sim, também tem mais. A casa estava caindo. Pobreza. Aí eu olhei o camarada assim: eu não consigo comer, não consigo tomar. Ele arrancaram um pedaço do meu estômago. Aí a irmã falou: será que Jesus pode curar ele? Eu disse: pode. Aí tinha uma irmã, uma cantora, eu mandei ela cantar aquele, deu para cantar, não sei, se tiver essa voz que ela tem ali, eu sei que a irmã cantou aquele lindo assim, ó, da Mara Linda. Ele vai além da medicina. Só sei essa parte, Aí quando a irmã cantou esse hino, Jesus falou comigo. Quem falou? Jesus. Coloque a tua mão no estômago do rapaz. Eu coloquei. Quando eu coloquei, eu senti fogo na mão. Poder. O poder de Deus que estava em mim passou para ele, passou para aquele rapaz. Eu fui para casa. Umas 2, 3 semanas depois, eu voltei a pregar na igreja. Quando eu terminei a mensagem, apareceu a irmã. Aí eu pensei comigo: Jesus, morreu o rapaz. Morreu. Aí eu cheguei assim. Ela disse: você não sabe o que aconteceu? Eu sei, meus pêsames, né? Mas é assim mesmo. Não, tá vivo lá em casa, cunhado mesmo, tá? Quando o senhor orou, ele conseguiu dormir, acordou, tomou café, almoçou, jantou, foi no médico, o médico disse, o médico era moreno, ficou branco, porque quando viu o resultado, o estômago estava novo, havia um novo estômago, porque Jesus ainda liberta das enfermidades. Para você dar um glória a Deus bem gostoso aí, dá um glória a Deus. Jesus liberta das doenças da alma. Jesus liberta da depressão. Jesus liberta da síndrome do pânico. Eu conheci um rapaz lá na minha cidade, médico formado na Bolívia. Pensa no rapaz inteligente. Ele não conseguia sair da sua casa e ir na padaria comprar pão. Síndrome do pânico. Nós oramos para que Jesus libertasse aquele rapaz e fizesse a obra. A maior vitória foi ele sair da sua casa até a minha residência, 2 quilômetros. Quando ele chegou na minha casa, ele tremia assim, ó, tremia. Síndrome do pânico. Mas Jesus liberta da síndrome
do poder do inferno. Jesus pregou o dia inteiro. Aí atravessou o mar por uma água. Todos? Pergunta para esses pregadores aí, famosos que tem por aí, tem aqui no Rio, tem em São Paulo, né? Se eles vinham numa igreja como essa, quando eu ligasse, alô, sou fulano de tal, nem atende, quem atende é a secretária. Você vem pregar aqui no Ricardo Albuquerque? Quantos membros tem? Eu culto em quinta, dá uns 10, 15, 20. Não, eu só prego para 300, 400, sério? Jesus, por um mal, atravessou o mar da Galileia. Segura aí. Aí quando Jesus está atravessando o mar da Galileia, o mar se levanta, tempestade. Aí Jesus repreende o mar. Evangelista André, por gentileza, alcança para a cadeira aqui. Por gentileza, aqui, alcança. Jesus repreendeu o quê? O mar. Quero que você entenda a revelação. O mar, ele tem vida ou não tem vida? Não tem vida. É algo inanimado. A cadeira tem vida ou não tem vida? Não tem vida. Se eu falasse, cadeira, fica quieta aí, você ia pensar, tá louco ele, né? E Jesus não era louco. Então tem revelação aqui. Marcos capítulo 5. Agora vem cá, servo de Deus. Depois eu vou repartir a caixinha contigo. Vem cá. Senta na cadeira. Senta. Dá uma mexida na cadeira. Não como catarinense, como carioca. Mexe aí. Aí. Fica quieto aí. Não, André. Faz sentido sim ou não? Sim. Sabe por quê? A legião de demônios que estavam no Gadareno, quando ficou sabendo, obrigado, querido. Quando ficou sabendo que Jesus estava vindo, tentou impedir Jesus, agitando as águas. Mas Jesus é maior. Liberta do poder do inferno. Glória a Deus. Pastor Elias chegou. Escuta só. Aí quando Jesus chega em Gadara, os demônios reconheceram Jesus. Porque os demônios reconhecem quem tem Jesus e quem não tem Jesus. Demônios não têm medo de quem prega bem, de quem é bacharel em teologia, de quem canta bonito. Não, eles reconhecem quem tem Jesus na vida. E os demônios, uma legião calcula assim, 6.000 demônios, dizem assim: que tu viesse nos atormentar antes do tempo. Olha só, o inferno é tão terrível que nem os demônios caem para lá. Aí Jesus diz assim, Jesus pergunta o teu nome, legião. Foi uma das únicas passagens, conhece mais bem que Jesus conversou com os demônios. Legião. Aí os demônios, é interessante isso aqui, é revelação de Deus. Os demônios dizem assim: não nos mandem para fora desta província. Por quê? Os demônios, eles têm a capacidade de se adaptar à cultura. Os demônios que operam aqui no Rio de Janeiro não são os demônios que operam lá no meu estado de Santa Catarina. Eles se adaptam à cultura. Os demônios estavam adaptados à cultura de Gadara. Eu tenho uma mensagem no canal do YouTube chamado Vencendo o Príncipe da Grécia. Daniel ora 21 dias, Gabriel traz a resposta e Gabriel diz que o príncipe da Pérsia o impediu, e Miguel lutou e ele trouxe a resposta. E agora ia voltar o príncipe da Grécia, Pérsia e Grécia, dois demônios que dominavam nações, espíritos territoriais. Mas Jesus liberta do poder do inferno. Aleluia. Aí Jesus diz assim: expulsa eles. Os demônios entram nos porcos, os porcos caem nas águas. E os gadarenos, os homens de Gadara, em vez de glorificar Deus, porque o rapaz foi livre dos demônios, eles mandaram: vai embora, Jesus aqui.
Escute só. Camarada toma da número 1 a 51. Só manda. Bate na mulher. É o capeta. E a mulher não deixa dele. Mas um dia ele chega em casa assim: mulher, eu fui lá na igreja do Ricardo de Albuquerque e aceitei Jesus. A mulher diz: não quero mais você. É verdade. Sabe por quê? A nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas nesta noite todo o poder maligno vai cair, vai cair, vai cair. Jesus liberta do poder dos demônios. Aleluia. Glória a Deus. Bendito seja o Senhor. Como És o libertador, Jesus. Aleluia. Jesus, o grande líder. Oh, meu Deus. Eu conheci um menino, aceitou Jesus na Assembleia. Na verdade, nasceu no berço evangélico, mas por causa de um obreiro, de uma palavra, desviou-se dos caminhos do Senhor e envolveu-se com o satanismo. Não dá glória não, segura aí. Envolveu-se com o mal, começou a assistir filmes de terror, os mais terríveis que tinha, e começou a dizer a esse menino: o diabo não pode ser tão mal assim. E um dia um ser apareceu no seu quarto, o diabo apareceu e disse para ele: vou fazer uma obra na tua vida. E a partir daquela noite, toda noite os demônios visitavam o quarto desse menino adolescente. E ele foi para o mato, matagal. Escute isso. Estou dizendo que Jesus liberta do poder do inferno. Ele foi para o matagal e invocou o diabo 1, 2, 3 vezes. E o diabo não apareceu. Aí ele foi numa noite escura, invocou o diabo apareceu. E quando o diabo apareceu, o diabo disse assim para ele: eu quero te usar, quero que você seja pai de santo, seja cavalo meu, mas eu não posso tocar em você. E o menino perguntou, o rapaz perguntou: por quê? Olha só, se você não dá glória a Deus agora, se você não dá glória a Deus agora, eu não posso tocar em você por causa da oração da tua mãe. Meu Deus! É muro de fogo ao teu redor. Aí os demônios falaram para o rapaz: nunca entre numa igreja evangélica, principalmente aquela que tem poder. Mas um dia o menino entrou e uma irmãzinha simples, chinelinho de dedo, semi-analfabeta, chegou para ele, pegou na mão dele e disse assim: o diabo quer tua alma, o diabo quer tua vida, mas eu, o Senhor, não abro mão de você, não abro mão de você, não abro mão de você. Ele voltou para Jesus, o mal caiu, e hoje ele está pregando aqui no Rio de Janeiro, porque Jesus liberta do poder do inferno. Eu era para ser cavado no diabo, mas estou aqui sendo profeta de Deus para a tua vida. Jesus, o grande libertador. Não há coisa impossível para Jesus. Jesus liberta. Aquilo que o homem não pode fazer, Jesus faz. Aquilo que o médico não pode fazer, Jesus faz. Aquilo que o pastor não pode fazer, Jesus faz. Aquilo que o pregador não pode fazer, Jesus faz. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Jesus, o grande libertador. Aleluia. Eu não sei quais cadeias tem que cair na sua vida, ou cair na vida de alguém que você conhece, mas Deus me trouxe, não sei quantos quilômetros é, de lá de Santa Catarina até aqui. Quem é bom de cálculo aqui? 2.000, quantos quilômetros é? Quem é? Quantos? 900. Quantos? 900. 2.900? 900.
900, eu já girei, né? 2000 é Nordeste. Eu estive pregando esse dia em Fortaleza. 900 quilômetros. Deus não me trouxe essa distância para entregar uma mensagem para as paredes, não. É para você. Jesus, Ele tem poder de libertar você, seu filho, seu marido, seu sobrinho, seu amigo, sua família. Jesus é o grande libertador. Quem crê? Quem crê? Se coloque de pé adorando. 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 Jesus, o grande libertador. Ele está na casa. Ele está aqui. Quem sente a presença dele? Eu já estou escutando cadeias cair. Cadeias cair. Deixa eu entregar um manto forte aqui. Deixa eu entregar um manto forte. Não tem demônio que resista. Vai cair por terra hoje. Porque Jesus é o grande libertador. Glória a Jesus. Pastor Elias, pastor assumiu uma igreja. E a igreja estava para fechar. Pensa numa igreja fria, os crentes não vinham para a igreja. Podia chamar pregador que fosse, o cantor que fosse, ninguém vinha para a igreja. Estava para fechar a igreja. E o que o diabo quer é fechar a igreja. O diabo quer abrir ponto de droga, abrir bar, abrir um monte de coisa, mas a igreja o diabo quer fechar. Escute isso. Aí o pastor orando assim, Senhor, me revela. E Deus mostrou uma visão. Quem crê que Deus mostra a visão? Amém. Deus mostrou uma visão. Ele viu um demônio pendurado no canto da parede. Aí ele disse: sai! O demônio saiu. Eu vou fechar a igreja. Sai! Não saiu. Eu vou fechar a igreja. Aí Deus fala para ele assim: diga assim, ó, sai, porque este lugar é meu, é do Senhor. Ele repreendeu, o demônio saiu. E ele viu na visão o demônio entrando no bordel. E na mesma noite o bordel pega fogo. Você tem autoridade. Jesus é poderoso para libertar. Aleluia. Jesus é poderoso para libertar da cachaça. Jesus é poderoso para libertar do pecado. Ele é poderoso. E nesta noite o mal vai cair. O mal vai cair. O mal vai cair. Porque Jesus é o grande libertador. Quem crê? Quem crê? Quem crê? Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis. Eu quero orar pela sua vida. Agora você vai dizer: eu sou liberto do pecado, eu sou liberto dos demônios. Mas eu quero que você represente alguém aqui que ainda está escravo, na sua família, no seu emprego, na sua rua. Eu quero que cada irmão venha aqui representar uma pessoa. Hoje as cadeias vão cair. Esta igreja vai voltar a ter pessoas no culto de quinta. Quem crê nisso? Eu quero que você venha à frente com a permissão do pastor Elias. As cadeias vão cair nessa noite. Deus me trouxe aqui nessa noite dizer que Jesus é o grande libertador. Aleluia! Aleluia. Glória a Jesus. Eu sinto a presença de Deus aqui nessa noite. É uma batalha terrível travada. Você não tem ideia. Eu nunca estive no Rio de Janeiro antes. Mas eu confesso que quando cheguei aqui na cidade e o rapaz evangélico nos trouxe do Uber, eu passando pelos lugares, né, acho que dá uns 40 quilômetros do aeroporto de São Simão até a casa do pastor, eu senti muita opressão. Mas por outro lado, aqui no Rio de Janeiro tem muita gente de Deus, tem muito servo do Senhor. E você não sabe o poder de Deus na tua vida.
Deus pode fazer usando a tua vida. Glória. Jesus é um grande libertador. Ouais, sobre esta igreja tem o poder do sangue de Jesus. Sobre a minha vida e sobre a tua vida há o poder do sangue de Jesus. Porque Jesus é o grande libertador. Levante as mãos. Serva de Deus, caminho daquele fogo. Tem? Eu gostei muito da irmã. Eu queria levar a irmã para cantar lá em Joinville, Santa Catarina. Sinceramente. Vem cantar, pensando no pastor, mas muito aquele de fogo, de unção. Está preparado aí? Quem não veio perdeu. Mas amanhã você sabe, vai ter mais. Jesus é o grande libertador. As cadeias vão cair por terra nesta noite. Não sabe saiu e caia. Caluia Betônia, que recebe o cheiro suave e agradável às minhas narinas. Louva meu nome, não importa onde, aonde eu te mandar, abre a tua boca e louva meu nome, porque tem coisas grandes ainda contigo na terra dos viventes. Filha, me louva, assim te diz o Senhor. Levante a mão e adore. Levante a mão e adore. Que não vou relar. Tem um projeto da tua vida. Grande obra. Obrigado. Toda a força contrária. E tenta contra a tua vida cair por terra. Porque a minha obra é maior na tua vida. A minha obra é maior na tua vida. Aí tu vai marchar. E da minha casa. Receba o renovo da minha parte. 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 O que foi que aconteceu contigo? Receba o renovo da minha parte. Aí eu assim, me outra na baixada. Que me outra. mesmo quando não ser mais, Receba o renovo. o crente vencedor, Receba o renovo. Receba o renovo. Aí se deixando ser levado aí eu me outra. por alguém que é mau, mentiroso, traiçoeiro e enganador. Tuas lágrimas correndo sobre tua face chegam a molhar teus gritos de socorro. Agora o Senhor! Mas quando não te rendas, Deus já mandou para essa guerra reforço. Olha O só! ladrão pode roubar a tua paz, tua alegria, A mensagem para você! mas não rouba a confiança que tu tens em Deus. Meu Deus! Agora Deus vai ver! O inimigo não pode roubar, nem destruir o amor que o Senhor Jesus sente por ti. Não chores mais, levante a cabeça e anda. Tua vida é de Deus e Deus manda. Não tem
tentou te ajudar, mas não deu. Não julgues, porque é de Deus. Tem coisas que só Jesus faz. Agora, Deus, Deus, agora aí. Só para reforçar a fé, sua fé também. Jesus está ministrando bem. Jerusalém. De repente alguém aflito interrompeu, falou: Mestre, leva-nos sem enfermo a quem tem sangue ou morto. 4 dias depois, Jesus chegou em Betânia, encontrou Marta e Maria chorando de se acabar. Logo levaram Jesus ao sepulcro escondido. Se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Oh Jesus, o Senhor demorou tanto para chegar. Se o Senhor estivesse aqui, o Lázaro, meu irmão, não teria morrido. Me disse Jesus. Se creres em mim, agora de Deus verás, mesmo estando morto, com certeza viverá. Mandou o rei tirar a pedra e gritou para a morte ouvir: Lázaro, venha para fora, oh Deus. E todos naquela hora viram Lázaro sair com vida, aleluia, com vida. Lázaro saiu com vida, receba a vida nessa noite. Com vida, aleluia, com vida, com vida. Lázaro saiu com vida. Levante a cabeça e anda. Tua filha é de Deus, Angélica. E Deus manda, não temas. Jesus é contigo e te dá paz. Se tanta gente tentou te ajudar, mas não deu. Não julgues, porque é de Deus. Tem coisas que só Jesus faz. Só Jesus faz. Eu vou perguntar, você vai responder. Do pecado, Jesus, porque Jesus é o. Do inferno, Jesus, porque Jesus é o. Da religião, Jesus, porque Jesus é o. Das enfermidades, Jesus, porque Jesus é o. Se você crê, então levante a mão e adore. 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 Jesus, o grande libertador. Pode voltar para o seu lugar, glória a Deus.